Da tribuna, o deputado José Medeiros ironizou a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu entorno, apontando: disseram que havia tanta prova. O que se esperava era que essa montanha realmente fosse uma coisa horrenda de resultados, mas vemos que a montanha pariu um rato. O deputado alfinetou: não vou condenar o procurador pelo que ele fez do ponto de vista político, porque dá para se entender. Ele quer ser reeleito e tem que obedecer a quem vai nomeá-lo no cargo. Medeiros relatou que pediu à inteligência artificial para fazer uma análise da peça e apresentou alguns dos resultados, como a constatação da falta de objetividade da peça e da mistura de fatos com julgamentos de valor. O deputado comentou: um parêntese para que todos possam entender. Em uma peça no direito penal, você busca não ilações, mas a verdade real dos fatos. O direito penal não se ocupa de boatos, ele busca a verdade real dos fatos. E aqui, na análise da peça, diz o seguinte: não delimita de forma objetiva as condutas e indeterminação na individualização dos atos e dos agentes. José Medeiros apontou: até a inteligência artificial identificou que a peça se aproxima mais de uma fala política do que de uma peça acusatória, do que algo a se prestar num julgamento isento. O deputado prosseguiu apontando problemas graves na peça do Procurador-Geral e explicou: para que serve essa peça? Serve simplesmente como preenchimento da formalidade que se quer, porque, como eu disse ontem aqui de forma irônica, hoje o Ministério Público deixou de existir como de fato está na Constituição e no nosso arcabouço legal. O deputado afirmou: o que há hoje é o seguinte, é a vontade do ministro, e essa vontade é pessoal. Ele tem uma delegacia que levanta tudo e vai distribuindo, que nem orégano em pizza, os nomes nessa grande pizza ao bel prazer. Tanto é que o procurador divulgou uma lista e daí a pouco havia mais um nome. Provavelmente recebeu um telefonema falando: coloque esse nome aí também. Sabe o nome de quem? O nome do Paulo Figueiredo. Por quê? Porque ele enche o saco e não tem como ser pego. Ele está lá nos Estados Unidos. O deputado José Medeiros alertou que as pessoas envolvidas na perseguição política, capitaneada pelo ministro Alexandre de Moraes, podem vir a ter problemas. Ele lembrou que houve tentativas de alcançar pessoas fora do país e que agora é o início de uma reação. O deputado mencionou as ordens de censura fora do Brasil e disse: mandaram tirar o Alan dos Santos da Rumble, lá nos Estados Unidos. Mandaram desmonetizar o canal dele lá nos Estados Unidos. Mandaram carta rogatória, andaram pelos canais legais? Não. Mandaram um e-mail direto do gabinete do ministro Alexandre lá para Rumble, na Flórida. Sabe o que aconteceu? Eles pegaram isso e entraram com um processo contra o ministro Alexandre de Moraes. O deputado afirmou: nada do que aconteceu aqui tem a ver com condutas. Isso aqui tem a ver com o que vão mostrar para os outros. Eu corto a cabeça deste e os outros ficam quietinhos. Quando o Ibanez foi afastado, não é porque o Ibanez fez isso ou aquilo, não. É para mostrar para os outros governadores. Baixem a bola, se for algum de vocês eu afasto também. O comandante da PM aqui, a mesma coisa. Foi para mostrar para os outros 26 comandantes da PM dizer assim: se mais um comandante levantar a cabeça aí, eu mando prender. O secretário de segurança que foi preso aqui nem estava aqui, estava nos Estados Unidos. Por que eu estou te prendendo? Para mostrar para os outros. Baixem a bola, porque quem manda aqui somos nós. O deputado afirmou: dá para notar que realmente os pilares da democracia ruíram, porque o que sustenta a democracia é o respeito às leis. E aqui não tem mais. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. De forma objetiva, quais são os elementos concretos que enquadram os crimes acusados. E aqui um parêntese. Uma peça, e no direito penal, para que todos possam entender, o direito penal você busca não ilações, mas você busca a verdade real dos fatos. O direito penal não se ocupa de boatos, ele busca a verdade real dos fatos. E aqui, na análise da peça, diz o seguinte: não tem uma análise, não delimita de forma objetiva as condutas. Indeterminação na individualização dos atos e dos agentes. Isso aqui é individualização das condutas, gente. É a mesma coisa, o sujeito chegou para assaltar um banco. Lá no processo penal, vai individualizar, saber quem atirou, quem dirigiu o carro, quem pegou o saco de dinheiro. Isso se chama individualização das condutas, para que cada um receba o seu quinhão na hora de ser aplicada a pena. A exposição dos fatos é ampla e abrange um grande número de participantes e eventos, sem a necessária individualização das condutas e sem delimitar com precisão os atos praticados por cada acusado. Essa indeterminação afeta o princípio da ampla defesa e a adequada instrução probatória, uma vez que o nexo de causalidade entre os fatos narrados e os dispositivos legais imputados fica difuso. É o que já foi dito aqui em falas políticas. Aquilo ali é um roteiro. E um roteiro ruim, porque já é baseado em outro roteiro péssimo que foi o apresentado pela Polícia Federal. Mistura de matéria fática e jurisprudencial, doutrinária. A peça mescla a exposição dos fatos com situação de precedentes e referências doutrinárias de forma, por vezes, inapropriada, aproximando o discurso de uma retórica política em vez de um rigor técnico jurídico. Gente, até a inteligência artificial identificou que a peça se aproxima mais de uma fala política do que de uma peça acusatória, do que algo a se prestar um julgamento isento. Isso pode ser interpretado como ofensa à imparcialidade exigida no procedimento penal. E lógico, como se trata de uma inteligência artificial, é muito elegante, né? Veja o que ele diz. Isso pode ser interpretado como ofensa à imparcialidade. Isso é uma imparcialidade, isso é uma falta de isenção. E o segundo, erros de doutrina, interpretação inadequada dos dispositivos penais e constitucionais. Há uma tendência a ampliar os contornos dos crimes. Por exemplo,
ao enquadrar atentado contra as instituições democráticas, artigo 139L e 359M do Código Penal, de forma tão abrangente que a peça se apoia mais em uma narrativa política do que em uma fundamentação estritamente jurídica. Essa interpretação pode ferir o princípio da legalidade e do devido processo legal. Novamente, a elegância da inteligência artificial. Pode não, fere mortalmente. Confusão entre a liberdade de expressão e incitação à violência. A denúncia, ao abordar os pronunciamentos públicos e as mensagens digitais, não separa adequadamente a margem da liberdade de expressão, protegida constitucionalmente da incitação concreta à violência. Essa falta de clareza pode gerar debates sobre qual seria o limite da crítica política e o que configuraria crime, distorcendo a aplicação da doutrina penal. E essa confusão vem desde a reunião do Bolsonaro com os embaixadores. Ali era uma crítica, ali não era um atentado. E ele está inelegível por isso. Utilização excessiva de precedentes sem a devida contextualização. Embora haja referência a decisões e manuais, inclusive citações de ADIs e precedentes do STF, o uso dessas referências ocorre de forma dispersa e sem necessária conexão lógica com cada um dos pontos acusatórios, comprometendo a consistência doutrinária da peça. Terceiro, erros de lógica nos fatos, saltos lógicos e falta de coerência na narrativa. A peça apresenta uma sequência de fatos que, em muitos momentos, carece de conexão lógicas. Os eventos são citados de forma fragmentada, com transcrição de diálogos, anotações manuscritas intercaladas sem uma linha cronológica. Isso se chama recheio. Isso se chama recheio. Isso se chama você usar a criatividade para poder chegar ao fim que você pretende. Em diversos trechos, o documento adota conclusões que extrapolam o que os elementos probatórios permitem afirmar. Agora, minuto, deputado Evair de Mello. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para fazer um contraponto e a fala Zé Medeiros, Zé, desculpa, Zé. Deputado Zé Medeiros, minuto. Só para fazer um contraponto aqui à fala do deputado Rogério Corrêa, houve uma denúncia agora e evidentemente que boa parte, creio que mais de 80% das pessoas do PT que foram delatadas e denunciadas, a opinião do deputado era outra, ou seja, não era verdade o que o Ministério Público estava dizendo. Em relação ao depoimento no Ministério Público de São Paulo, do Daniel, sobre a morte do Celso Doniel, em que aquele ex-publicitário delatou, dizendo que Lula era um dos mandantes da morte de Celso Daniel, é possível também que o deputado Rogério Corrêa discorde e possa dizer que não seja verdade. Portanto, isso aí é uma narrativa para cima do Bolsonaro. Na verdade, está com medo do que as pesquisas... Deputado Zé Medeiros. Muito obrigado, senhor presidente. Hoje eu vi aqui um verdadeiro espetáculo e fizeram tempestade num copo d'água. Porque a grande verdade é que a denúncia pariu um rato. E o elefante, a montanha pariu um rato. E, senhor presidente, o mais grave de tudo é que liberaram hoje, após a denúncia, o depoimento, a delação, do qual se baseou todo esse circo que fizeram com Jair Bolsonaro. E pasme, sargento Faur, foi feita sob coação, sob pressão. Veja que por muito menos anularam toda a Lava Jato. Anularam a Lava Jato por um problema de CEP. E aí diziam aqui que era por questão do juiz ter conversado só mais 30 segundos, presidente. O que acontece? Você pega a delação do coronel Mauro Cid e está lá. Ele recebendo pressão do ministro Alexandre e dizendo: ou você fala a verdade aqui, aspas, né? Ou eu te prendo. Que validade tem um depoimento que não é espontâneo? Que validade tem um depoimento, uma delação que foi feita, desfeita e depois feita de novo? Eu não poderia ficar calado. Isso é um absurdo e o Brasil está de cabeça para baixo.
realmente, devido ao processo legal, já não vale mais nada.